Esse é o GringoCast. 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 Esse podcast é ideal para você que quer aprender português ou para você que quer apenas praticar o idioma e aprender mais sobre a nossa cultura. Aqui, vamos falar sobre a língua e a cultura brasileiras e vários aspectos delas. Vamos ter conversas bem interessantes com estrangeiros que moram no Brasil, estrangeiros que querem morar no Brasil e também brasileiros. Se você tem alguma sugestão de tópico ou quer entrar em contato com a gente, você pode usar o nosso perfil do Instagram ou o nosso canal do YouTube. Durante o programa, vamos ler perguntas dos nossos seguidores. Então, o que você está esperando? Entre em contato com a gente. No episódio de hoje, vamos falar com o Joseph, um americano que tem raízes italianas e já mora no Brasil há 7 meses e fala o português muito bem. Então, confira como foi nossa conversa. Foi muito legal. Então, Joseph, primeiramente eu queria te agradecer por ceder o seu tempo pra gente aqui. Dizer que é um prazer falar com você e eu queria que você se apresentasse. Você pode falar um pouco sobre você para eles? Obrigado, Pedro. Meu nome é Joseph. Eu sou um advogado dos Estados Unidos e agora estou morando aqui em São Paulo. Acabei de me mudar para cá faz um par de meses já e eu aprendi o português através da minha mulher. Ela é brasileira e a gente se casou faz alguns anos e ficamos falando português em casa e agora me encontro aqui no Brasil e vamos começar nova parte da nossa vida. Bacana, bacana. E então vocês se conheceram lá nos Estados Unidos? Isso, sim. Mas antes disso, você já falava português com alguém ou não? Ela foi a primeira realmente? Bom, quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso de português só um semestre e a gente não conseguiu fazer muito avançado, mas eu tive um contato de algum tipo com a língua portuguesa antes. Sim. Bacana. E você falou antes para mim, em off, que a sua família, você vem de uma família italiana, na verdade, não é isso? Isso sim. Meus pais são de Itália. Eles chegaram nos Estados Unidos um pouco antes do que eu nasci e na casa a gente falava em italiano, principalmente com minha avó, que estava com a gente, que nem falava inglês e tal. Legal. Mas então você cresceu realmente falando inglês e italiano? Isso sim. Legal, legal. E fala para mim, você se considera intermediário, avançado? Qual o seu nível de português que você acha? Bom, eu diria talvez avançado, se isso não seria tanto, não sei, tanto assim, muito arrogante dizer isso, mas em bastante contexto eu consigo, né, seguir, não sei, conversas avançadas e não sei, com âmbito profissional, coisas assim, eu me viro, né? Às vezes, né, tenho problemas, eu às vezes falo com sotaque, às vezes eu talvez digo a palavra errada, algo assim, mas no geral acho que é bom. Bacana, eu também acho, concordo. E como eu estava falando para você antes, eu não percebi aquele sotaque americano, porque quando eu ouço americanos falando português, sempre fica aquele sotaque muito carregado, especialmente nos R. Então, vocês falam, por exemplo, porta, é bem comum de ouvir isso, mas eu não ouvi em você. Então, acho que seu sotaque já está bem mais neutralizado, talvez por causa do italiano, não sei. E não sei, também porque o português que eu tenho praticado com os familiares e tudo, parentes, é paulistano, então isso tem
né, um R muito suave em muitos casos e assim, né, não é como em outros no Nordeste, né, você percebe o sotaque deles que é bem diferente, então até entre as regiões do Brasil dá para perceber, eles pronunciam as coisas assim e, né, aqui é bem suave esse R, então. Com certeza. Porque o Brasil é um país muito grande, então eu acho que realmente temos muitos sotaques no país inteiro. É, claro, sim. Você então conheceu sua noiva ou sua esposa no Brasil, nos Estados Unidos, depois mudaram para o Brasil. E tem uma pergunta que eu queria fazer, porque agora eu moro fora do país também, eu moro na Turquia, então eu sei a diferença entre falar um idioma, não sei, com uma pessoa e falar com todo mundo. Você sentiu alguma diferença quando veio para o Brasil e teve que falar português com todo mundo? Tem alguma diferença? É, sim, bastante, né? Porque com a minha esposa já falava inglês quando a gente se conheceu e, né, quando tinha alguma dúvida, né, eu podia usar uma palavra em inglês e não tinha problema. Ou talvez usar, às vezes, a palavra que não era exatamente a palavra certa, mas ainda podia usar, ela entendia o que eu quis dizer no momento, mas agora não tenho essa flexibilidade Hum, com todo mundo, né? Então precisa praticar e também aprender as gírias novas, né, das pessoas, porque até ela morando fora do país por vários anos, depois voltando, né, o povo começa a usar frases e, né, o contexto cultural muda, né, ainda sem a gente. exatamente. Eu sinto a mesma coisa que quando eu fui ao Brasil pela última vez no verão, acho que faz uns 4 ou 5 meses, acho que nos primeiros dias também eu senti aquela diferença, eu me senti meio que um estrangeiro no meu próprio país, se a gente pode dizer assim. Você acha que como um bilíngue foi mais fácil de aprender outro idioma, como por exemplo o português, já que você já sabia italiano e inglês desde criança? É, com certeza. Eu acho, pois, primeiro, né, tem muitas palavras em comum entre as línguas, né, romances, digamos. Uhum. Um, também estudei espanhol na faculdade, então eu tive uma base naquela língua que é até mais parecida com o português, então já tem bastante palavra e bastante da gramática que é quase igual entre as línguas, então é só uma questão de comparação de quais são as mudanças né, corretas para fazer né, aplicar isso no contexto. Sim, sim, com certeza. Né? E agora mais uma sobre morando no Brasil. Você acha que os brasileiros te tratam diferente de algum jeito por ser gringo, por ser estrangeiro? Claro que sim. Eu acho que Brasil é um país, um dos países mais, digamos, fechados de todo o mundo. Quando comparamos, por exemplo, né, a presença de imigrantes. Uhum. Ah, quando eu venho dos Estados Unidos e comparado com a população, eu tinha lido que os Estados Unidos têm 50 vezes mais imigrantes do que o Brasil. Então, você já tem né, uma mistura de várias culturas, né, você já está acostumado a falar com pessoas que não são né, da mesma né, raça ou cultura Uhum. de você né, que vem de outro lugar e que está fazendo de outro jeito que você. Aqui né, é mais integrado, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo, eu acho que tem mais dificuldade de imaginar a vida de outro jeito.
sim. né, se me entende, Então, e não estou criticando, é só, né, a diferença cultural aqui, porque desenvolveu assim. Aí já teve bastante imigração aqui no Brasil, claro, mas isso foi 100 anos atrás, Sim. e recentemente não teve esse influxo. Talvez um pouquinho agora que está vendo refugiados da Venezuela, Haiti, mas não é nada em comparação com no passado aqui e nada em comparação com o que você pode ver na América do Norte, na Europa, né? Então, quando com os brasileiros, né, falam com você, isso é a coisa talvez importante que eu vejo, quando eles percebem que você é gringo, quer dizer que não é de Brasil, porque pelo menos na minha experiência, quando dizem gringo, pode ser não só americano da América do Norte, mas de qualquer lugar é gringo, né? Sim, sim. Né? Então, eles percebem isso né, querem te explicar tudo como se você não sabia de nada do universo, né? Muitas vezes, né, eu sou dos Estados Unidos e estão me tentando explicar coisas, né, importadas dos Estados Unidos, como se eu nunca tivesse ouvido falar da coisa, né? Então, eu acho engraçado às vezes isso. Sim, eu acho que por a gente não ter tanto contato com os estrangeiros no Brasil, acho que meio que acontece isso mesmo. A gente pensa que, vamos dizer que, a gente pensa que os estrangeiros sabem menos do que os brasileiros, talvez. E por isso, talvez, acontecem essas coisas engraçadas. Sim, Verdade. com certeza, ainda mais comparando com os Estados Unidos, que eu acredito que é o país com mais imigrantes no mundo. Acho que sim, a cultura brasileira e o jeito que a gente se desenvolve é, de certa forma, fechado, como você falou. Faz bastante sentido. Acabou de vir uma pergunta do Instagram. Se você não segue a gente ainda, segue lá, Learn Portuguese Official no Instagram. E o Akif mandou uma pergunta para mim. Ele falou: que dicas você pode dar para as pessoas que estão começando a falar português agora? Bom, eu diria que para aprender uma língua, na minha experiência, é muito importante fazer uma imersão de qualquer jeito que você puder, né? Então, para fazer isso, tem muitos jeitos, até assistir filmes na língua, assistir né, outras coisas, show, programa de TV, escutar música na língua, né, ler livro, ler as notícias, né, achar uma namorada, um namorado que fala aquela língua é a maneira mais fácil, talvez. Com certeza. Mas se você não tem essa opção, né, tem bastante jeito de se forçar a interagir, não só escutar, mas também falar com outras pessoas. Ainda se não tem brasileiro ou luso-falante no seu lugar, pode achar pessoas por internet agora e manter, né, essa prática, né? Uhum. Com certeza, eu concordo. Tem outra pergunta aqui. O português e o espanhol são realmente muito diferentes para você que fala espanhol também? Já veio de vamos dizer, esse background que fala espanhol. Quais são as diferenças e as semelhanças entre os dois idiomas? Bom, eu acho que a gramática, para mim, parece 90% igual entre os idiomas. Agora, tem algumas diferenças e tem que estudar isso, mas principalmente é o vocabulário, a pronunciação. Isso é muito diferente a pronunciação. Até que quando eu comecei a estudar português e escutar, eu nem entendia nada, né, às vezes só porque a pronunciação era tão diferente, já ainda falando, entendendo espanhol e italiano, eu não entendia nada do português até me acostumar à pronunciação e também entender o que quer dizer, né, essa palavra, como é que você pronuncia os vocais, né, essas coisas. Então,
mas quando você já vindo com esse background do espanhol, se você pode primeiro entender a diferença para poder escutar a língua e entender o que as pessoas estão dizendo, daí vem muito facilmente, né, o resto, aplicando a gramática que você já sabe, a estrutura gramática, e depois aprendendo o vocabulário que é diferente entre as línguas. Com certeza. E outra pergunta que eu queria fazer, quais são, na sua opinião, os sons mais difíceis do português? Bom, eu diria provavelmente os vocais que você diria como nasais. Uhum. Se diz isso? Não sei se estou dizendo São os sons né, nasais. os termos. É isso, porque tem que dizer de certo jeito, usando, não sei, um som que você geralmente não faz pelo menos em inglês, né? Como, por exemplo, da palavra pão, não é isso? É isso, pão. Isso, esse som, eu realmente escuto de muitos americanos, inclusive, dizendo que esse é o som mais difícil da língua, com certeza. Porque E não pode dizer pau. Isso, Tampouco. não pode dizer. Pois é. Eu tava vendo em outro grupo do Facebook que tinha uma moça americana que falou que mesmo depois de vários anos ainda pedia pau em português e não podia pão. Aí é complicado. Agora a gente tem outra parte que são perguntas rápidas. Como a gente fala no Brasil, é um bate-bola. Eu faço uma pergunta, você responde com poucas palavras, ou sim, não, algo do tipo. Então, tá pronto? Tá. Vamos lá. Primeira pergunta, morar no Brasil ou morar nos Estados Unidos? Brasil. Brasil. Você acha que o clima é interessante aqui, lá, ou alguma coisa diferente? Para mim é um país muito bonito e né, eu tenho a família aqui da minha esposa e né, para mim funciona bem com o meu trabalho, com o que eu faço é bom. Para outros talvez né, preferem Estados Unidos, mas para mim está funcionando bem. Inclusive você falou para mim que trabalha com esse processo de imigração de brasileiros para os Estados Unidos, então, né? É isso, então eu trabalhei lá nos Estados Unidos e né, eu vi que tinha um mercado aqui no Brasil para pessoas que né, queriam se mudar para os Estados Unidos, então claro que eu penso que para muitos deve ser uma opção boa ir para lá para trabalhar e né, muitos gostam também da vida né, nos Estados Unidos, então assim funciona, né? Sim, sim. No Brasil tem muita gente que acredita que os Estados Unidos é o país perfeito, é a coisa do sonho americano, do American Dream, né? É verdade, né? Para muitas pessoas é um país né, muito bom e né, não digo que eu odeio os Estados Unidos nem nada, mas né, cada um prefere né, a sua própria coisa, né? Claro. E que todos os países têm suas vantagens e desvantagens, é claro. É isso. Né? Vamos lá. Próxima pergunta. Essa é polêmica, hein? Time de futebol preferido? Palmeiras. Palmeiras, boa. Qual a sua palavra favorita em português? Brigadeiro. Brigadeiro, boa. E essa era a minha próxima pergunta. Qual a sua comida brasileira preferida? Pão de queijo. Pão de queijo, boa. Muito boa. E a coxinha, você gosta de coxinha? Sim. Tem que gostar, né? Qual o seu cantor ou seu grupo musical favorito? Brasileiro ou pode ser em qualquer lugar? Vamos dois, então. Primeiro vamos começar com o internacional, então. Tá. Internacional, deixa eu pensar. Eu teria que dizer Minor Threat. E do Brasil mesmo, eu gosto do Caetano Veloso. Boa, muito boa. Você gosta de MPB, então? Gosto, sim. MPB, Bossa Nova, né, a música mais radicada aqui, né?
Muito bom. Acho que os meus cantores preferidos são da Bossa Nova, do MPB, então Cartola, o Belchior, Caetano, Elis Regina, entre todos. Ah, Muito bom. Vamos lá. Qual o idioma mais difícil? Português, espanhol ou italiano? eu diria italiano. Italiano? E por É, quê? só por causa da a gramática é um pouco mais complexa e também o vocabulário é muito maior, eu digo, em comparação com o português, espanhol ou inglês, Sim. até é um pouco mais difícil. Perfeito. Você pretende morar no Brasil para sempre? Isso eu nunca diria sempre, mas, né, pelo momento a gente não tem opção, temos que ficar onde estamos, então, É mas verdade. por enquanto está dando bem, então. Perfeito. Muito bem. Então, esse é o fim das nossas perguntas. Mais uma vez, eu queria te agradecer muito, Joseph, por ter cedido esses 30 minutinhos aí para conversar com a gente. E se você tiver alguma mensagem agora que quiser mandar para todo mundo, o microfone está aberto. Tá, obrigado, Pedro. Pois foi legal bater o papo com você aqui e do meu lado, né, eu tenho meu escritório aqui que, né, eu faço imigração e vistos para quem quer ir para os Estados Unidos, né. Meu site é Moro Legal, Moro Legal, Eu vou MOROLegal.com. colocar aqui na descrição os canais do Joseph para vocês verem se quiserem. Beleza, beleza. Pois qualquer coisa me contate, tá? Igualmente. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Manda um tchau aí para a galera. Tá, tchau todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Joseph. Foi um prazer, cara. Até mais. Obrigado. Até logo.